Boa noite a todos os nossos alunos do canal Educação, da Secretaria de Educação do Estado do Piauí, alunos que acompanham as nossas aulas aqui pelo canal. Sou a professora Marília Ferreira, sou professora de literatura aqui do canal Educação. E na nossa aula de literatura da terceira série do ensino médio, hoje a gente vai fazer uma retomada aí do gênero literário, ou melhor, da geração de 45, trazer aí as informações que a gente discutiu ao longo das nossas aulas, dar uma reforçada, resolver algumas atividades, para a gente poder aqui trabalhar as questões do gênero, né, do pós, né, da última fase do movimento modernista e principalmente dos autores contemporâneos que a gente vai trazer para vocês, tá bom? Nossa imagem aí na tela mostra o nosso projeto de aula hoje, tá? Nós temos a literatura brasileira do modernismo contemporâneo, já falamos sobre ficção urbana, regionalista, de autores como Assis Brasil, trouxemos autores contemporâneos como Milton Rantum e Rubem Fonseca, e hoje a gente vai trazer novamente essas informações para vocês na nossa aula, tá? Vamos lá para a geração de 45, né, para esse pós-movimento modernista. O movimento modernista termina com aí, o surgimento de grandes nomes da literatura, como Guimarães Rosa, Clarice Lispector. E a partir dessa literatura inovadora, trabalha também com outros autores, né? Lígia Fagundes Telles, Milton Rantum, né? Rubem Fonseca, Dalto Trevisan, autores como Assis Brasil, piauiense, né? Isso faz com que esse período estético, que começa em 1945, avança por 1960 e chega até muito próximo aos dias atuais, seja muito eficiente dentro dos seus projetos aí relacionados. Os mais diferentes autores dessa época executam principalmente em torno daquilo que seria a sua consideração por uma prosa, né, narrativa intensa, rica e cheia de significação, a produção de diversos gêneros literários, os romances, os livros de crônica, até porque as crônicas elas passam a ser as principais representações da literatura contemporânea. São curtas, pequenas, circulam, volta, né? O pessoal está pedindo para voltar aqui, tá? Vou voltar aqui para os nossos alunos lá de Queimada Nova, que pediram para poder observar essas informações. Enquanto vocês vão estar copiando, eu vou estar só sistematizando com vocês as informações, tá? Então, ó, dentro desse aspecto aqui, a geração de a prosa pós-moderna, moderna e pós-moderna, que é esse período que vai de 45 em diante, ela se estabelece sobretudo em torno desses novos formatos de textos curtos, mais dinâmicos, que circulam de forma mais rápida na sociedade, porque deixam de estar restritos aos ambientes tradicionais, que era o livro, né, a questão mesmo do registro escrito, e passam a circular em outros canais, como televisão, como jornais, onde os espaços para cronistas, principalmente literários, eram mantidos dentro das mídias da época, né, os jornais e as revistas, como situações extremamente positivas. Por quê? Porque contratava-se uma Lígia Fagundes Telles dessa, e ela tinha uma periodicidade de escrita. Então, toda semana, a cada 15 dias, ela tinha que municiar os leitores daquele canal, revista ou jornal, com uma observação poética, literária, reflexiva, a respeito do que ela acreditava ser importante ser transmitido culturalmente para as pessoas, tá? Então, aí a gente consegue executar um primeiro projeto importante aqui dessa literatura, que é trazer aí esse suporte
de representação cotidiana, reflexiva, para dentro aí dessa literatura pós-modernista. E aí vamos aos autores, né, desse pós-movimento, desse movimento que começa em 45 e se estende aí nos próximos séculos, tá? O primeiro representante que a gente vai trazer hoje para resgatar das outras aulas que a gente já trouxe aqui para vocês é o Milton Ratum, né? O Milton Ratum, ou Ratum, né, é um escritor, um professor da Universidade Federal do Amazonas, né? E é considerado hoje, até porque ele tem muita saúde, é vivo, participa com frequência de várias manifestações aí literárias, um dos maiores escritores brasileiros aí ainda vivos, tá? Nascido no Amazonas, o manauara, Milton Ratum, tem uma descendência libanesa. Os pais, os avós desse cidadão vieram do Líbano, né? E é importante esse dado, professora, para esse escritor? Sim, porque ele retrata, né, todo o processo de representação da comunidade libanesa em Manaus, Amazonas. Eu não sei se você sabe, mas o Amazonas, especialmente a cidade de Manaus, é hoje onde a comunidade libanesa é mais extensa no nosso país, tá? Os imigrantes do Líbano há vários anos chegaram no país, né? Final do século XIX, início do século XX, se estabeleceram na região ali do Amazonas, mais especificadamente na cidade de Manaus, e até hoje eles têm uma cultura muito forte, uma representação muito forte naquela cidade. Ele próprio, Milton, já estudou, já trabalhou fora do país, inclusive em universidade internacional de Berkeley, nos Estados Unidos, tá? Então a gente vai encontrar, melhor, na UCLA, né, que é a Universidade da Califórnia, em Berkeley, Estados Unidos, tá? E o que ele escreveu, gente? Muita coisa, né? A produção do Milton Ratum é como a gente colocou nesse slide passado, uma produção muito intensa, né? A perspectiva de trabalho em torno de produções dele é que ele tem uma produção intensa, voltada para esses romances, em que ele trata vários pontos que são gratos a ele, conhecidos do seu universo ficcional. Os romances escritos por ele, Relato de um Certo Oriente, ganhou o prêmio Jabuti, né, já em 1989. Dois Irmãos, que foi uma obra também do ano de 2000, recebeu outro prêmio Jabuti. Professor, o que é esse prêmio Jabuti? É o prêmio máximo da literatura brasileira, como se fosse o Oscar do cinema. No nosso cenário literário, a gente tem o prêmio Jabuti, que é oferecido pela Academia Brasileira de Letras, com outros agentes também culturais, e sempre trabalhando essa perspectiva do autor mais criativo, mais inventivo, da obra mais interessante, nacionalmente, produzida pelos escritores brasileiros dentro desse processo. Então, é muito importante um prêmio desse. O cara ganhou 2 vezes. Cinzas do Norte, um outro romance dele, ganhou o prêmio Portugal Telecom de Literatura, prêmio internacional. E Órfãos do Eldorado também participou aí dessas situações. Já vendeu mais de 200 mil livros num país que lê pouco, gente, isso é fantástico, né? É traduzido na Itália, nos Estados Unidos, na França e na Espanha, representando seu universo ficcional. Uma das principais características da obra dele é essa representação aqui, gente, ó, memorialista, né? Já que, como eu disse para vocês, aquele pequeno detalhe de que ele é descendente libanês é importantíssimo, porque ele acaba registrando isso dentro da sua literatura, tá? Uma das questões importantes que ele fala é do processo de migração, principalmente em relação àquilo que seria
essa disposição que você tem de se sensibilizar diante do outro. É a temática da alteridade, né? Causar aquela comoção, aquela empatia, desenvolver aí nas pessoas essa sensação. Isso faz com que as obras do Milton Ratum se consolidem dentro daquilo que seria essa literatura tradicional do movimento da literatura tradicional do século XX, uma literatura de engajamento, de denúncia, provocativa, de reflexões, né, voltadas para essas expressões do estar no mundo. Novamente, a necessidade da gente perceber esses aspectos importantes, tá? Então, as obras dele representam esses momentos aí da literatura e são necessárias para que a gente possa compreender alguns aspectos importantes, tá? Podemos avançar. Vamos lá, gente, ó. Até coloquei aqui a temática da alteridade. A alteridade é muito mais do que um conceito, é a prática, né? É você pensar no outro, entender as angústias do outro, trazer o sofrimento do outro para que ele possa realmente, de fato, ser compreendido, tá? Então, uma das marcas positivas do autor. O Walter, ou melhor, o Milton, né, escreveu uma obra interessante, chamada Dois Irmãos. Professor, e por que ela é interessante? Porque no ano de 2017, a Globo transformou Dois Irmãos numa daquelas minisséries que ela costumava apresentar durante os meses de férias, né? Mês de janeiro, mês de troca da sua programação, né? E aí ele transformou a Zana, que é a personagem, uma das personagens principais, a mãe dos dois gêmeos, né? Ela foi representada por a artista, ai meu Deus, como é o nome dela? A artista Juliana Paz. E os gêmeos, né? Espetacular trabalho aí, duplo, né? De interpretação, foi feito na fase adulta por aquele rapaz, o Camon Raymond, né? Então, Zana teve que deixar tudo, o bairro portuário de Manaus, a rua em declive, sombreada por mangueiras centenárias, o lugar que para ela era quase tão vital quanto a Bíblios de sua infância. A pequena cidade no Líbano que ela recordava em voz alta, vagando pelos aposentos empoeirados até se perder no quintal, onde a copa da velha seringueira sombreava as palmeiras e o pomar cultivados por mais de meio século. Perto do alpendre, o cheiro das açucenas brancas se misturava com o do filho caçula. Então ela sentava no chão e rezava sozinha e chorando, desejando a volta de Omar. Antes de abandonar a casa, Zana via o vulto do pai e do esposo nos pesadelos das últimas noites. Depois sentia a presença de ambos no quarto em que havia dormido. Durante o dia, eu a ouvia repetir as palavras de pesadelo. Eles andam por aqui, meu pai e o Halim vieram me visitar. Eles estão nesta casa. E ai de quem duvidasse disto com uma palavra, um gesto, um olhar. Ela imaginava o sofá cinzento na sala onde Halim largava o narguilé para abraçá-la. Lembrava a voz do pai conversando com os barqueiros e pescadores do Manaus Rabo. E ali, no alpendre, lembrava a rede vermelha do caçula, o cheiro dele, o corpo que ela mesmo despia na rede onde ele terminava suas noitadas. Sei que um dia ele vai voltar. Zana me dizia sem olhar para mim, talvez sem sentir a minha presença.
O rosto não fora tão belo, o rosto que fora tão belo, agora sombrio, abatido. A mesma frase eu ouvi com uma oração murmurada no dia em que ela desapareceu na casa deserta. Eu a procurei por todos os cantos e só fui encontrá-la ao anoitecer, deitada nas folhas e palmas secas, e o braço engessado sujo, cheio de estica de pássaros, o rosto inchado, a saia e a anágua molhadas de urina. Bora lá. Próxima. Não a vi morrer. Eu não quis vê-la morrer. Mas alguns dias antes de sua morte, ela deitada na cama de uma clínica, soube que a ergueu a cabeça e perguntou em árabe, para que só a filha e a amigas quase centenárias entendesse, e para que ela mesma não se traísse. Meus filhos já fizeram as pazes? Repetiu a pergunta com força que lhe restava, com a coragem que a mãe aflita encontra na hora da morte. Ninguém respondeu. Então o rosto, quase sem rugas, de Zana desvaneceu. Ela ainda virou a cabeça para o lado, à procura da única janelinha na parede cinza, onde se apagava um pedaço do céu crepuscular. Os acontecimentos descritos no trecho ocorre na família quando a família está em decadência, depois de brigas entre os irmãos que vinham desde a infância. Letra B, representa o motivo das disputas entre os dois irmãos, que começaram a ocorrer em um futuro pouco posterior. Ocorre quando as divergências entre os dois irmãos, que durante anos já estão superadas. Letra D, representa o fim das disputas entre os irmãos, que já não tinham mais pelo que brigar. E letra E, representa um movimento de virada da fortuna para a decadência, que une os irmãos em torno da ideia de recuperar a família. Olha aí, gente, ó. Você viu aí que nesse momento ela fala sobre uma casa vazia, sobre ela perambulando em uma estrutura decadente, principalmente porque ela estava em busca dos seus dois filhos, naquela alucinação de encontrá-los já com as pazes feitas, tá? Porque eles brigam desde quando eles eram crianças. A alternativa correta aí, letra D, ou letra A, para aí a evidência da questão. Rubem Fonseca, falecido recentemente, 2 anos atrás, o Rubem Fonseca. Quase que centenário, né? Uma vida muito promissora aí, acabou falecendo. Mineiro, filho de portugueses emigrados para o Brasil, Rubem Fonseca exerceu durante muitos anos a carreira policial. Professora, e isso tem a ver com a literatura dele? Só o que tem, tá? E aí a gente vai ver que essa literatura, né, que fala sobre violência, sobre criminalidade, sobre situações descontroladas que acontecem nos grandes centros, pode não, é fruto dessa experiência pessoal. Então, como o Rubem Fonseca foi escrivão de polícia, aí é que ele tinha acesso às histórias, né? Várias pessoas chegavam lá para fazer registros de queixas das mais diversas, e o que é que você faz quando você registra a sua queixa? Você conta para a autoridade policial, no caso esse cidadão aí, o que aconteceu com você. Então, durante o período em que ele era um exímio aí, escrivão da Polícia Militar de São Paulo, o Rubem Fonseca, ele acaba regimentando todas essas ideias, né, essas imagens, essas histórias, e é lógico que ele não deixa escapar nenhuma, constrói isso através da sua literatura. A literatura classificada de Rubem Fonseca é brutalista. Por que brutalista, professora? Pelas cenas de violência,
pelos comportamentos inadequados, como luxúria, erotismo, ironia, pelos aspectos sombrios da nossa humanidade. Então, você vive se escondendo, se esgueirando, porque muitas vezes você tem uma falta de carisma, alguma situação que interpele aí em decorrência de você, tá? Então, olha, nesse primeiro momento aqui, vamos para a nossa segunda questão, tá? Vou pedir aqui para que vocês tenham um tempinho para vocês fazerem a leitura silenciosa, tá? Que também é muito importante. Vou pedir aqui 3 minutinhos para o nosso diretor de imagem. Vamos lá. Vamos também fazer uma leitura coletiva para que a gente possa entender um pouco desse inserto, né, desse pequeno texto aí de uma das obras de Rubem Fonseca, tá? Neste momento, estou desenvolvendo o começo da história que iniciei com o título que lhe deu o sopro inicial de vida. No quiosque de livros da praça, li um poema no qual o autor, roubei dele o título da minha história, diz que o mundo doloroso, os seres humanos não merecem existir. E ele, poeta, suspeita que a crueldade da sua imaginação está, de certa forma, conectada com os seus impulsos criativos. Matar a velha, não a crueldade, como diz o poeta, mas a força do meu ato, não é apenas da minha imaginação. Foi a impulsão que fará de mim um verdadeiro escritor. Tenho agora o começo, tenho o meio e o fim. Muito bem.
Rubem Fonseca inaugurou uma nova corrente da literatura brasileira contemporânea, que ficou conhecida em 1975, através de Alfredo Bosi como brutalista. Em seus contos e romances, utiliza-se de uma maneira de narrar, na qual destacam-se personagens que são, ao mesmo tempo, narradores. Várias de suas histórias, em especial os romances, são apresentados sobre a estrutura de uma narrativa policial com elementos de oralidade. O fato de ter atuado como advogado, aprendido medicina legal, bem como ter sido comissário de polícia nos anos de 50, no subúrbio do Rio de Janeiro, teria contribuído para o escritor compor as suas histórias. Então, se literatura é vida, ele pega da vida dele e joga dentro da sua literatura. É claro que ele não vai ser assassino, que não vão ser representantes dessas personalidades doentias que muitas vezes a gente encontra na sociedade. Mas ele traz de todo esse universo brutalista, aqui como o autor coloca, todas essas pontos aí de convergência para a sua biografia. E o que a questão pede? Que a gente tenha aí o conhecimento a respeito dos contos do autor. Em seus contos, né, o autor retrata uma linguagem crua, a violência e o caos social, político e cultural em que vive o homem das grandes cidades brasileiras. Letra B, tematiza a vida pacata, monótona, sem perspectiva de avanços dos habitantes do interior do Brasil. Suas personagens são geralmente mulheres vivendo profundos e intensos conflitos psicológicos. Letra D, fazem um elogio à modernização das cidades, à velocidade e ao imediatismo características deste final do século de milênio. Ou letra E, apresentam personagens cidadãs, dotadas de nobres princípios morais e provocam uma reflexão sobre a decadência dos valores em época. Lógico, aí, ó, a gente já viu. É um autor que trabalha com uma linguagem direta, crua, temática de violência e caos social. E, ó, marca dele, cidades urbanas, preferencialmente grandes, como cidades críticas como São Paulo e o Rio de Janeiro. A alternativa correta, letra A. Muito bem, tá? Então, a gente vai identificar aí esses aspectos relacionados à alternativa A. Próximo, nosso piauiense amado e querido Assis Brasil, tá? O Assis Brasil, ele também figura lá, afinal de contas, olha, o currículo dele é invejável. Era invejável, né? Faleceu também no ano passado, aí na cidade de Teresina. E nós temos um literato recentemente falecido, mas de uma qualidade, né, literária impressionante. Assis Brasil nasceu em Parnaíba e foi embora para o Rio de Janeiro, principalmente para atuar em vários setores intelectuais, de comunicação, literários, que a gente possa imaginar. Na década de 1950, ele participa, ele começa, em 1960, ele começa essa trajetória de felicidade ao colaborar como crítico de literatura e ter colunas nos principais jornais do Brasil da época, principalmente literários, tá? Jornal do Brasil, Diário de Notícias, o Correio da Manhã, o jornal O Globo, né? A revista O Cruzeiro e o Jornal de Letras, que é uma revista também que tem essas características marcantes dessa literatura, vamos dizer assim, significativa, tá? O Assis Brasil, ele funciona dentro da literatura nacional como um escritor pós-moderno. Alguns nossos representantes de estudo, né, têm uma certa,
vamos dizer assim, uma certa dificuldade de localizá-lo dentro do aspecto cronológico. Por quê? Porque como regionalista que foi também, né, ele poderia ser considerado um autor de 45. Mas dado aí essa interferência, essa literatura, esses elementos que aparecem de uma forma muito evidente, ele também pode ser, e principalmente, gente, olha aqui a quantidade de produção desse cidadão, tá? Não deu nem para a gente colocar todos os livros que ainda está faltando aí, essa participação efetiva do nosso Assis Brasil, tá? Tetralogia piauiense é das partes mais aclamadas, principalmente por parte da crítica. A crítica literária, né, mostra que os textos de mais profundidade, tanto regional, como social, como também inventiva, seriam dessa chamada tetralogia piauiense, né? Ele trabalha com um cenário só, que é a cidade de Parnaíba, e faz, através desses cenários, a discussão de problemas sociais que afligem a cidade e a toda a comunidade. Tem um ciclo de terror, que é um ciclo também muito importante. A maior parte desses livros, Os que Bebem como Cães, O Aprendizado da Morte, Deus, Sol e Shakespeare, Os Crocodilos, são textos de forte conotação política. Foram escritos durante a ditadura militar, por isso que Os que Bebem como Cães é uma narrativa muito lembrada, porque traz como representação importante aí das prisões políticas arbitrárias, sangrentas, criminosas, o seu testemunho, né? A narrativa é para recuperar a memória e a vida de um preso político, né? Que é um professor de literatura. E aí, quando ele escreve essa narrativa, ele acaba trazendo os problemas de Parnaíba, que não são problemas unicamente daquela cidade, mas que acabam se alastrando, né, por todas essas representações e tematizando aquilo que a gente chama de representatividade universal, tá? Então, um autor muito intenso, de uma narrativa muito, 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 muito fluida e que traz a nosso dispor aí um conjunto importante de informações. Por exemplo, o texto Beira Rio, Beira Vida é um texto muito lembrado, né? Principalmente porque fala de estigmatização social. A família de Mundoca é uma família de prostitutas, a sua mãe é uma prostituta do Cais do Parnaíba, a sua avó foi uma prostituta, e aí ela vive a expectativa da sociedade que estigmatiza aquela jovem, acreditando que ela também vai seguir a mesma sina da prostituição que abate a sua família há muitos e muitos anos, tá? E aí a gente vai ver que o preconceito, que essa questão da inclusão, né, social, de fato é apenas um discurso, porque não acontece na narrativa e não é levado a aquilo que seriam essas atitudes que as pessoas precisam ter aí de uma forma categórica, tá? Então a gente vai poder analisar aí todas essas situações que vão colocar. Interessante também uma produção aí que o nosso autor faz a respeito da literatura infantil, né? Principalmente quando nós vamos poder perceber essa literatura, inclusive foi uma parte muito importante da sua produção literária, né? Mais recente foi a literatura infanto-juvenil, né? Que acaba dando a ele não só notabilidade, mas o respeito e a confiança que a gente vai poder identificar, ter dentro desses processos, tá? Vamos para a próxima questão. Vou pedir aqui 3 minutinhos para que você analise, lembre essas informações que a gente trouxe aqui para vocês. 3 minutinhos, por favor.
Ok, gente, vamos lá, olha. O romance Beira Rio, Beira Vida pertence ao conjunto da obra de Assis Brasil, denominado Ciclo do Terror, Tetralogia Piauiense, Romances Históricos, Nova Literatura Piauiense, As Aventuras do Gavião Vaqueiro, gente. Vamos lá. Olha, tá aqui, a gente trouxe para vocês no slide anterior toda essa distribuição aí farta, intensa da literatura feita pelo nosso escritor, né? Pelo nosso representante aí dentro desse processo, que é o Assis Brasil, tá? O Tetralogia Piauiense vai marcar aqui, ó, Tetralogia Piauiense, mas a gente vai voltar aqui para falar. São 4 obras: Beira Rio, Beira Vida, A Filha do Meio Quilo, Salto do Cavalo Cobridor e Pacamão, né? Que são as 4 obras centradas na cidade de Parnaíba, né? Então, como bom parnaibano, ele recupera sua memória afetiva, trabalha, por exemplo, também questões sociais, regionais. Então, a obra dele é uma mescla de todos esses elementos que aparecem aí sistematizados. É uma narrativa que é memorialista, né, porque ele conhece muito bem, ele escreve narrativas do passado, né, sediadas na cidade parnaibana, né, aqui do Piauí. Parnaíba é a sua cidade natal, então não tem uma pessoa melhor para discorrer sobre Parnaíba do que um parnaibano. E aí ele traz, o mais interessante são as denúncias que vêm e afloram na sua mente. É uma sociedade provinciana, é uma sociedade que tem características relacionadas a aspectos, vamos dizer assim, únicos, é um forte preconceito, é uma sensação de estagnação, principalmente em relação às ascensões acolhidas sociais, onde não existe nenhum tipo de justiça social ou de inclusão social que possa, por exemplo, pegar pessoas pobres, como as prostitutas do Cais do Porto, e dar a elas uma oportunidade de sobrevivência, né? Uma oportunidade de ter aí essa representação de forma diferenciada. E aí, essas 3 narrativas, elas sempre trazem essas conotações regionalistas misturadas com esses aspectos sociais, denunciativos, que tentam fazer com que o leitor de Assis Brasil leia e discorra sobre essa representatividade. Então, a tetralogia piauiense traz aqui o Beira Rio, Beira Vida, e só para a gente lembrar, e você piauiense, é uma narrativa muito interessante. São 3 personagens, Mundoca, né, Luísa e Clemilda. Distantes da sociedade, porque são marginais a essa sociedade, são prostitutas. As 2 aqui, ó, nós temos a mãe, nós temos a filha e nós temos a neta. E a gente acompanha com muito sofrimento aquilo que seria essa angústia do leitor em tentar ver que a narrativa pode coincidir com um final menos trágico, que é a continuação daquela perpétua exclusão social vivida pela família de Mundoca, não só sua mãe, como sua própria avó também, né? A sua avó, que também não acaba sendo inserida dentro desses aspectos. A sociedade torce pela sua infelicidade, pela sua contínua exclusão dessa sociedade, mesmo sendo a Mundoca uma personagem fechada, onde a gente não consegue perceber se realmente o sentimentalismo, por exemplo, que transborda na mãe, também estaria presente na filha, né? A gente vê ela reagindo com muita brutalidade, né? Ela tem um dizer que é vá se lascar, né? Ela manda as pessoas para o inferno, vá para o inferno, e aí é uma forma dela construir uma blindagem. Talvez essa agressividade seja aquilo que ela precisa ou que ela vai continuar a ter para tentar escapar daquela sina de se transformar em prostitutas, tá? E aí a gente vai encontrar na nossa literatura pós-moderna
todas essas problemáticas, todas essas situações aí. São autores que discutem a questão regionalista, que dentro dessa regionalidade nós temos capacidades, vamos dizer assim, discursivas das mais diferentes, né? Nós temos aí a representação de pessoas que mostram esse cotidiano, essas memórias, mas também acusam dentro da sua narrativa esses aspectos existencialistas, trabalhando com angústias, com incertezas, com processos de reflexão que muitas vezes são favoráveis a esse tipo de análise universal que as obras acabam se constituindo. São autores regionalistas dentro dos seus espaços, aí Milton Ratum em Manaus, a Rubem Fonseca no Rio de Janeiro e em São Paulo, e o Assis Brasil aqui no Piauí, cada um dentro dos seus espaços, trabalhando com temáticas universais, analisando essas estruturas existenciais notórias e importantes aí para que a gente possa, através da literatura deles, fazer esse processo de captação, de reflexão, de discernimento sobre o que é aí a realidade. Então, autores muito importantes, muito lembrados nos vestibulares, na prova do Enem, certamente a gente vai poder identificar. Nossa aula de literatura chega ao fim, eu agradeço a todos a participação, e aí eu convido também vocês a acompanhar as aulas aqui pelo canal. Nós vamos ter aqui as nossas lives no nosso Corujão do Enem, né, que vai ser no dia 10, e eu espero encontrar vocês antes da segunda-feira lá, tá bom? Um abraço a todos, eu me despeço desejando a vocês uma ótima semana, bom Enem para os alunos do terceiro ano que vão estar fazendo na prova no domingo, tá bom? E na segunda a gente se encontra aqui. Um abraço e até mais, gente!